pensando no seguinte tema: é tempo de renovação. É tempo de renovação. Mais do que nunca na história, diante de todos os acontecimentos, você tem percebido, e eu também, que algumas coisas estão acontecendo que a gente tem que tomar novos rumos, né? Nós não esperávamos viver um momento da história onde as pessoas estariam numa reunião como essa de máscaras. E uma certa data aí eu preguei numa igreja de máscara, depois eu quase morri de mal-estar, porque eu falando, né, e me fez mal. Texto, Salmo 51, versículo 10. Esse é o texto base para a gente trabalhar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa é a tradução que nós usamos aqui. Temos uma outra tradução que chama versão corrigida, que o mesmo texto diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Numa outra tradução diz assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. É uma outra tradução. Uma outra tradução ainda diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. É interessante como o mesmo versículo, o mesmo texto, ele pode ser traduzido dessa maneira e abre o nosso entendimento da questão da mudança que precisa acontecer dentro de nós. Dentro de nós. É tempo de uma renovação interior. É tempo de uma mudança que precisa acontecer dentro do irmão e dentro de mim, dentro de quem vai assistir este vídeo. Qual o significado da palavra renovação? Vemos a definição fornecida pelo nosso dicionário de língua portuguesa Aurélio: tornar novo, dar aspecto ou feição de novo, mudar ou modificar para melhor, coisa nova, recomeçar, reiniciar, substituir por novo. Diz um exemplo aqui: o comerciante renovou os estoques, pôr novamente em vigor, dar novas forças, fazer de novo, aparecer de novo, etc, etc. Novo! É tempo de renovar. Renovar. É um tema oportuno. Mas por que este tema? O que tem acontecido? Será que estamos descuidados? Qual o propósito quando este tema foi lançado? Vamos ver juntos. Temos um outro texto no livro, na carta de Paulo à igreja de Roma, Romanos 13, de 11 a 14. Vocês têm aí uma tradução e eu vou ler em outra, apenas para que eu possa agilizar aqui o tempo de comunicação. Diz assim, Romanos 13, 11 a 14: vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Versículo 13: vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham, verso 14, as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Nós temos, irmãos, estes textos que nos levam a pensar neste tempo de renovação. Existe um motivo claro. Essa é a primeira lição que eu quero destacar. O versículo 11, a parte B do versículo, diz assim: pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos
começamos a crer. Queridos, é natural, é importante eu entender que cada dia que eu passo nesta vida está mais próximo o quê? O dia da volta de Cristo ou o dia da minha morte. Então significa que cada dia para mim precisa ser vivido de uma maneira diferente, eliminar das nossas vidas com a máxima urgência coisas que estão prejudicando as nossas vidas e nós sabemos. Exemplo, se alguém, entre nós tem práticas, como diz o texto, imoralidade, coisas, farras ou bebedice, está escrito, ou outras coisas, é para nós eliminarmos isto, é para nós nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor. Às vezes nós não achamos que a pessoa vai morrer daqui a um mês, vai morrer daqui a um ano. Será? Há poucos dias nós tivemos a notícia aí dessa cantora famosa no Brasil, Quem diria que com essa idade, menos de 30 anos, a pessoa partiria assim? Quem diria? Nenhum de nós, óbvio, Nós tivemos um caso recentemente em São Paulo, onde uma senhora, o irmão, ela é membro da nossa igreja, a senhora, o irmão dela, irmão próximo, chegou a notícia de madrugada que ele passou mal, teve um infarto fulminante. Quando era tarde, no mesmo dia já foi sepultado, e ela, eu nem sei se ela deu tempo dela ver o corpo. Muito rápido. Existe um grande perigo ficarmos parados, estagnados. A sonolência, o descuido poderá levar-nos ao afastamento da palavra, da igreja, da comunhão e, acima de tudo, de Deus. Acima de tudo. Por isso que nós não podemos descuidar. A nossa salvação está mais perto a cada dia, ou cada um de nós partindo, ou Jesus vindo para nos buscar. O assunto, o motivo deve sempre ser a eternidade. Sempre. Todos nós, depois de entender o Evangelho de Cristo, lógico, se não entendemos o Evangelho de Cristo, a eternidade não significa nada para nós, porque nós não temos essa compreensão. Mas a hora que nós temos essa compreensão, é tolice, é descuido, é ignorância nossa, nos envolvermos com outras coisas e colocarmos tantas coisas na frente de nossas vidas. Precisamos da consciência de que somos passageiros. Nenhum cristão deve viver dormindo, esperando. Ele precisa de renovação todos os dias. A palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras afirma assim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:52. Se vocês desejarem, não podem me ouvir, No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então a nossa salvação será completa, estaremos livres de todas as dores e angústias das quais estamos atravessando neste momento. Uma segunda lição neste tema, uma renovação gloriosa. O versículo número 12, ele diz assim: a noite está terminando e o dia vem chegando. A noite está terminando e o dia vem chegando. Existe aqui um contraste, noite, dia, luz e trevas. É tempo de renovar para essa esperança gloriosa. A nossa vida aqui, ela é semelhante a alguém que está caminhando dentro de um túnel e busca a cada instante chegar na direção aonde está vindo a luz. Renovação é algo que precisa acontecer em todos os momentos na vida de um cristão, movendo sempre na direção da eternidade. Lembramos, por exemplo, da experiência de Lázaro, Houve uma renovação, houve uma nova história, houve um novo momento, começou tudo novo quando Jesus tira Lázaro do túmulo, não é isso? Quando Lázaro
ele ressuscita, e ele ressuscita para uma nova vida com Jesus. Eu creio que este exemplo de Lázaro deve servir para nós como o dia em que nós confirmamos a nossa decisão, em que nós fomos batizados, por exemplo. Entender que daquele dia, simbolicamente, perante toda a humanidade, nós estamos declarando que não somos mais deste mundo. Ah, meus irmãos queridos, quem estiver assistindo esse vídeo, como nós precisamos de compreender isso. A Bíblia, ela está cheia de exemplos de renovação. A experiência de Davi, a experiência de Moisés, a experiência de Pedro, a experiência de Paulo, a experiência de Tomé. Tomé nunca mais foi o mesmo o dia em que ele se encontrou com Cristo, e Cristo falou para ele: coloca a mão aqui, veja que sou eu mesmo, veja, seja crente, ele diz, não incrédulo, mas crente. Mas não é o crente que a gente coloca hoje num tom pejorativo, mas aquela pessoa que entende que o seu Senhor está vivo, Cristo está vivo, Cristo está pronto a nos socorrer em todas as questões das nossas vidas. Qual tem sido a sua experiência? Como tem sido o seu dia a dia? Como tem sido o teu convívio de fé com Cristo no dia a dia? Uma terceira lição, a palavra fala no versículo 14 de uma provisão completa, mas revesti-vos, renovar do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, uma provisão completa. O texto dá o endereço: mas revesti-vos, renovar do Senhor Jesus Cristo. Não há outro assunto que uma igreja deva tratar com tanta prioridade, que é a entrega da vida de uma pessoa para Cristo. E eu digo sem nenhum medo de errar, como nós estamos com dificuldade de entender isto que é tão simples, que é tão natural, e nós percebemos que através das nossas atitudes isso está longe. Uma outra tradução nesse mesmo texto, versículo 14 de Romanos, diz assim: mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Os desejos que eu tenho e os desejos que você tem não são bons desejos. Nós desejamos coisas erradas, nós desejamos as coisas desta terra, e nós até brigamos por coisas desta vida, nós até deixamos de ter relacionamento com pessoas por coisas desta terra. Isso é perigoso. Paulo, falando nessa igreja, nessa tradução, ele fala: mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Não temos um Deus alheio às nossas necessidades, ao contrário, somos pessoas que já possuímos uma graça, somos pessoas que temos. Jesus, ele já veio, ele já realizou uma obra, não há necessidade de ficar procurando. Tem gente que vive, nos dias de hoje, mais do que nunca, procurando novidades, Eu tenho recebido, comentei isso com os irmãos, eu tenho recebido áudio de pessoas querendo que eu explique os sonhos que elas têm. Olha, pastor, eu sonhei tal coisa, o que significa? Eu sonhei. Gente, esquece isto, leia as Escrituras são suficientes, Numa determinada ocasião, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, 19 a 31, ali narra a história do rico e Lázaro, que morreu ali, enfim, e o rico ali na parábola, ele fala para Abraão, pai Abraão, manda lá Lázaro avisar meus irmãos, para que não venham para este lugar de sofrimento, não é isso lá o texto diz? E aí, qual a resposta que ele recebe? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele está dizendo assim: leia a Bíblia, leia as Escrituras, gaste tempo com a Bíblia, não acredite. Hoje pela manhã nós falamos aqui: não deem crédito para determinados profetas que tem por aí, pessoas, tem pessoas, irmãos, que se identificam já: eu sou o profeta fulano de tal. Vocês acreditam? Eu recebo áudio assim:
Se alguém quiser ouvir, depois me procure, viu? Eu mostro para você áudio fresquinho, acho que de ontem para hoje. Olá, pastor, tudo bem? Eu sou o profeta tal. Tem isso agora, meus irmãos, é assustador. É assustador. É certo que revestir-se de Jesus e tomar posturas semelhantes significa confrontar com o mundo, mas é dessa maneira que teremos condições de atingir os valores espirituais. A expressão não tenhais cuidado da carne significa não agradar a você, seus desejos, suas vontades. Não agrade a sua vontade, não satisfaça os desejos teus, porque os teus desejos, eles são perigosos, eles caminham para outra direção. Na verdade, é ir contra, nadar contra a correnteza, dizer não ao que o seu corpo pede. A exortação é que não atender à tendência da nossa carne para não manchar as vestes cristãs. Renovação que pedimos nessa noite. Senhor, eu quero ser bem rápido aqui. Senhor, renova a nossa mente, o nosso entendimento. Paulo vai falar isso em Romanos 12, 2. O nosso interior. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 4, 16. Ele fala assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. É preciso renovação. O profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Precisamos de renovar as nossas forças para servir ao Senhor, renovar os nossos dias. No livro de Lamentações 5:21 diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Renova. Eu preciso de uma renovação também dos meus dias. Eu preciso de entender que eu não tenho essa idade que eu estou dizendo que eu tenho, não. Sabe, irmãos, em Cristo nós todos somos uma nova criatura. Em Cristo nós temos uma energia incalculável. Nós encontramos homens e mulheres na obra de Deus com 80 anos, com mais, homens que partiram com 90 e poucos anos, sabe como? Consagrados a Deus, dedicados a Deus, tinham, sabe, autoridade, continuaram. Nós temos aqui exemplo do nosso querido pastor Elcio aqui, que é um exemplo para nós de perseverança, de dedicação. Louvado seja Deus. A nossa autoridade, precisamos de renovar a nossa autoridade. Em 2 Crônicas 15:8, nós temos aquele texto que fala: ouvindo pois Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor. Renovar o altar do Senhor é uma vida onde você coloca-se totalmente, integralmente: Senhor, faça da minha vida o que agrada ao teu coração. Elimina a tua vontade e prevalece somente a de Deus. Meus irmãos, nós seremos pessoas diferentes. Nós vamos perceber que em nós há uma graça maior, há uma alegria inexplicável se nós vivermos assim, se nós buscarmos o caminho da humildade, da simplicidade, do serviço, de ser útil, de estar pronto para fazer as coisas de Deus. Quero concluir: é tempo de renovação. A palavra de Deus dá aos jovens uma segurança gloriosa. A palavra de Deus na primeira carta de João 2,14, a parte B, diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno, né? Jovem tem que ser educado. Nós temos que educar a juventude para adorar a Deus. Ao sairmos daqui, não podemos continuar na mesma condição que entramos. Algo precisa acontecer da minha parte, que dê provas concretas que algo está acontecendo, algo tem que acontecer na minha vida. É tempo de renovação. Tenho que tomar uma decisão em minha vida que comprove com atitudes que eu sou uma nova pessoa. Não mais viver com um comportamento duvidoso, né? Ao apresentar-me como um discípulo de Jesus, eu devo provar com o meu exemplo de que eu sou essa nova pessoa, uma nova pessoa, novo comportamento,
novas decisões, enfim, tudo renovado na minha vida, com a graça de Deus.